Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Gotas de Sabedoria. E é com grande alegria que nós contamos com sua audiência aí. Tá? E o Gotas de Sabedoria, ele não é apenas mais um podcast dentre os muitos, né, que nós sabemos que existe aí nas redes sociais, mas é um convite, né, para que nós possamos mergulhar nas profundezas da palavra do nosso Deus, né, onde cada versículo, né, é uma fonte cristalina da sabedoria de Deus. Né? Então nós acreditamos que Deus, em sua infinita sabedoria, Ele colocou na sua palavra tesouros em cada ensinamento, né? Cada ensinamento bíblico. E Ele espera que os corações estejam dispostos a descobri-los. E uma das tarefas nossas do podcast Gotas de Sabedoria é a gente escavar, né, com os nossos convidados ali e extrair esses tesouros preciosos da palavra do Senhor. Portanto, o nosso propósito é simples, mas ele é transformador. Né? É extrair das páginas das Sagradas Escrituras não apenas conhecimento, mas revelação. Não apenas informações, mas transformação. Nós esperamos que cada episódio possa ajudar a produzir na sua vida, na minha vida, na nossa vida, transformação. E nós estamos agora nessa série trabalhando as parábolas de Jesus, né? As parábolas de Jesus, e que são um recurso de linguagem utilizado por Jesus para a proclamação do Evangelho. E cada uma delas é um diamante, né? É um diamante precioso, e nós queremos trabalhar aqui. Então, Gota de Sabedoria, né? Nós estamos aqui com esse propósito para a gente, junto com você. Mas já pedimos a você, né, que está aí sintonizado já conosco, já está aí assistindo o nosso episódio, que você dê o seu like. É muito importante que você sente o dedo aí, né, e já faz o like aí para nos ajudar, né, na nossa divulgação, porque quando você curte, quando você compartilha também, você pode já mandar o link aí para o seu irmão, seu amigo, seu colega ali, manda o link ali no WhatsApp, nas redes sociais, coloca o link ali compartilhando conosco. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever no canal, ser um parceiro nosso, né? Porque é importante, quanto mais a gente tenha pessoas, né, conosco aí na parceria como membros do nosso canal, a plataforma vai considerar, né, o nosso trabalho relevante e vai estar fazendo com que outras pessoas tenham acesso a esse material. Então seja o nosso parceiro, né, seja o nosso companheiro nessa tarefa de propagar o Evangelho. Também não deixe de ativar o sininho, porque a gente sempre traz um material novo e quando esse material chegar no nosso canal, você vai ter acesso em primeira mão. Né? Que maravilha! Então, bom ter você aí, contamos com você, faça isso. Curta, compartilhe, né? Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho. Que bom, nós estamos aqui para essa jornada especial de hoje, para a gente trabalhar, né, mais uma parábola nesta noite. Nós temos aqui o privilégio e a honra, né, de receber o pastor Cris conosco. Né? É uma alegria muito grande receber o pastor Cris, alguém cuja paixão pelas escrituras sagradas, né, dedicação ao ministério, tem sido reveladora, inspiradora, né? No seu pastoreio. Nós vamos ouvir um pouquinho sobre isso aqui, vocês vão conhecê-lo, né? Naturalmente, ele vai estar agora falando sobre isso, né? E nós damos as boas-vindas, né, ao pastor Cris. Seja bem-vindo aqui no nosso podcast, né? Obrigado, gente, prazer estar com vocês, pastor Liberato, o Eduardo aqui que fez o convite. Deus abençoe vocês, é um prazer poder estar aqui num momento tão importante, né, para a gente falar da palavra de Deus, falar daquilo que Deus tem feito. Isso é maravilhoso. Então estou muito feliz de estar aqui e quero reforçar, o senhor já falou, mas vamos reforçar aí, compartilha, comenta, curta, se inscreve no canal e nos ajude aí a proclamar. Nosso papel é gravar, o seu papel é compartilhar. Exatamente. E é fazer chegar mais longe a mais pessoas. Isso. Pastor Cris, que bom, né? O prazer é nosso e o privilégio é nosso. Amém. Né? Vamos ficar à vontade para a gente conversar um pouco aqui. Mas fala um pouquinho mais quem é o pastor Cris, de onde ele é, né? E conta um pouquinho da sua história aí para nós. É muito bom, né, para que aqueles que possam, que estão nos assistindo, possam conhecer mais o pastor Cris. Fica à vontade. Eu fiquei mais conhecido, né, como ministro de louvor
Cris Versa, né? A gente, algum tempo atrás, nós éramos ministros de louvor e viajamos aí o estado todo, Brasil, boa parte também, ministrando o Evangelho através de canções. Teve uma canção que Deus me deu em 2011, se não me engano, que foi uma canção extremamente relevante, né, para as igrejas, enfim, chamada Ao Menos Um. A minha vida não vale a pena ser vivida se eu não ganhar ao menos uma pessoa para Jesus com ela. Então a gente... Evangelística, né? Evangelística, muito evangelística. Viajei muito por causa dessa canção. E sou nascido no Mato Grosso, criado, Cuiabá, mas criado no Paraná. Então a família veio para Mato Grosso em 86 para tentar a vida, né? E aí nasci aqui, mas logo que eu nasci a família decidiu retornar para o Paraná. E aí fiquei no Paraná até 8, 9 anos de idade. Né? Quando daí depois eles decidiram retornar de novo aqui para o Mato Grosso, aí dessa vez sim foi definitivo. E aí então nós chegamos aqui, se não me engano, em 93 ou 94, e aí assim permanecemos, né? E aí começou a nossa trajetória, já éramos cristãos, sou convertido e batizado desde lá de Paraná. Nasceu no lar cristão então? Na verdade assim, eu era pequeno quando minha mãe converteu. Tá. Então foi logo depois, eu tinha ali, eu lembro que quando eu comecei a ter um pouco de entendimento, eu já lembro que a gente ia para a igreja e já começava... Seus pais começaram a vida cristã em qual denominação? Qual a minha mãe começou na Quadrangular. Quadrangular. Foi alcançada pela Quadrangular. A Quadrangular no estado do Paraná é muito forte mesmo. Então foi através da Quadrangular. Uma amiga dela convidou e ela decidiu ir. Quando ela foi, Deus falou com ela. Então, e aí logo já ela teve a experiência de salvação. Já levou logo toda a família. E graças a Deus hoje toda a família é convertida, é salva, uma bênção, né? Foi uma chave que virou na nossa história, né? Graças a minha mãe ter buscado ao Senhor, né? E aí, então a gente já converteu lá e veio para cá. E aí aqui no estado do Mato Grosso, minha mãe não teve tantas similaridades com a Quadrangular. Ficamos ainda um tempo, mas era diferente, né? Na década de 90, então não era hoje, igual hoje, tudo tecnológico, que o que uma denominação faz aqui, a outra também já sabe, né? Então era bem diferente, dependia muito da coordenação de cada estado. Então, de cada pastor local também. Cada pastor local. Então a gente sentiu muita diferença. E mesmo assim ainda permanecemos na Quadrangular, acho que uns 4 anos. Mas aí ela decidiu sair. Quando saiu, ela foi para Batista. E aí assim, nossa caminhada e trajetória assim, daí de adolescente, para um pouquinho mais, aí já foi tudo na Batista Nacional? Nacional. E aí foi quando a gente daí assim, cresceu, desenvolveu em Deus, né? E entendeu a questão de chamado, de dom. Foi nessa denominação que eu comecei minha trajetória daí como ministro de louvor. E logo depois gravei e fui viajar o estado e o Brasil ministrando, né? Então essa foi a nossa realidade. Hoje eu sou casado, tenho 3 filhos. Olha aí. Uma com 16, a Sara tem 16, o José tem 3 e a Maria tem 2 anos. São 3 filhos. 3 filhos, para glória de Deus. Um menino, um rapaz e 2 moças. 2 moças. Maravilha. Como é que é o nome da amada? Natália. Natália, isso. Tá aí, Natália. Vai ouvir aí, assistir o nosso podcast. Vai assistir com certeza. Isso. E sou muito bem casado, graças a Deus, minha esposa uma bênção. Quantos anos de casamento, pastor? Nós temos de casamento, acho que 12 anos, olha eu errando aqui. 12 anos de casamento. 12 anos de casamento. Maravilha. E foi assim, uma bênção na minha vida, enfim, me ajudou. Então, conheceram na igreja? Na igreja, graças a Deus, foi uma bênção. E desde então a gente tem caminhado junto, me ajuda na igreja demais a conta, pastor Natália. Como é que foi o seu chamado para o ministério? Como é que foi aqui? Ministério pastoral? Sim. Na verdade, quando eu fazia parte da área musical da igreja, eu sempre fui muito envolvido na casa de pastor, era amigo dos filhos de pastor. E eu sempre via que o pastor tinha uma vida não muito boa. O pastor sofria muito, né? E estava na casa deles direto e tal. E tinha uma coisa dentro do meu coração. Eu falava assim para Deus, tem uma coisa que eu não vou ser nunca na vida, é pastor. Eu falei, Deus, o Senhor pode me chamar para qualquer coisa, eu vou ser qualquer coisa que o Senhor quiser, mas pastor eu não vou ser. Isso eu tinha assim muito claro no meu coração, por conta disso eu via a dificuldade que os pastores passavam, e às vezes com os filhos, né? E eu falava, eu não quero isso para minha vida, para minha família, né? Eu acho que não precisa sofrer para poder servir a Deus. E aí, então eu ingressei na área musical e tudo mais. Só que chegou um tempo que Deus me chamou para o ministério pastoral. E ainda eu relutando, eu lembro que eu tinha voltado
Isso foi em 2013. Eu tinha voltado de uma turnê da Europa, a gente foi ministrar lá. Fizemos alguns países na Europa, Suíça, Itália, França, Alemanha. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei assim, nossa, agora aqui no Brasil as portas vão se abrir, né? Eu já estava viajando muito no Brasil. Eu falei, bom, depois que a gente vai para fora, né, o brasileiro gosta desse negócio, né? Foi ministrar fora, eu falei, agora vai abrir mesmo as portas aqui. E eu lembro que eu fui ministrar numa igreja, a convite de um pastor amigo. Estava sem pastor essa igreja, e ele falou assim, você tá na cidade? Me ligou? Eu falei, tô. Ele falou assim, você não quer ir ministrar comigo? Ele falou, vou pregar numa igreja e não tem ninguém para fazer o louvor. Eu falei, vou, passa aqui que eu vou com você lá. E eu cheguei lá, era uma igreja muito grande, de estrutura, mas inacabada. Era só levantar a parede, colocaram um telhadão de zinco, e o chão dentro ainda era chão batido. Isso na cidade de Pedra Preta, tudo lá. E aí quando eu olhei ainda dentro da igreja, eu falei, gente, quem que é o doido que vem numa igreja dessa, né? Eu pensei comigo, né? Igreja desse jeito, sem acabar. Naquele dia tinha umas 15 pessoas no culto. Eu ministrei ali e tal. Na hora que eu fui embora, eu ouvi Deus falar comigo. Eu tenho um tempo de pastoreio para você nesse lugar. E eu repreendi, falei, está repreendido em nome de Jesus, salva os pés de Deus. Tinha acabado de voltar, né, da Europa. Falei, não, esse negócio está doido, isso é coisa da minha cabeça. Um dia se viu o que eu vou querer enfiar dentro de um lugar desse, né, desse jeito ainda, né? E Deus falou, eu tenho um tempo para você de pastoreio aqui dentro. E aí, passou algum tempo, algumas semanas, as coisas convergiram e o pastor me enviou para esse lugar. Para poder, porque não tinha pastor lá, para poder cuidar daquela congregação. E nós fomos para lá, fomos enviados para lá. Ali foi o começo do seu ministério. Começo do ministério pastoral. E desde então, naquela situação, a gente foi enviado para lá. E, pela misericórdia de Deus, né? Porque isso tem quanto tempo, pastor? Isso foi 2013. 2013. Então, assim, a gente não tinha... Um ano antes de eu chegar aqui. Cheguei em 2014 aqui. A gente não tinha experiência de nada, mas a gente foi, assim, com muito amor e muito temor, né? Pelo chamado de Deus. E eu lembro que foi algo extraordinário que Deus fez naquela cidade. Com 2 anos nós tínhamos... Pedra Preta é pequena, não sei se você conhece. Conheço. Pedra Preta, naquela época, tinha 10 ou 12 mil habitantes, 2013. E eu lembro que em 2 anos nós batizamos 250 pessoas na cidade de Pedra Preta. Foi uma loucura, assim. Deus fez milagres, terminamos a obra da igreja, enfim, foi algo assim revolucionário. Fiquei lá até 2017. Em 2017, mudei para Cuiabá e aí fiquei de novo itinerante, né, ministrando e viajando e tal. Quando foi em 2019... Aí você foi ordenado lá, então? Fui ordenado lá, isso. Você ficou um período como evangelista? 6 meses, exato, 6 meses. Probatório, trabalhando. Acho que eu posso fazer, vou ver se vai dar certo. Né? Que é Batista, né? Isso da Convenção Batista. Isso. Da Convenção Batista Nacional. E aí, quando a gente foi para Cuiabá, aí eu fiquei de novo itinerante. E aí, um pastor amigo meu, de Matupá, pastor Ademar, ele me ligou um dia, a gente conversando, ele é da PIB, né, Primeira Batista. E eu tinha acabado de mudar para Cuiabá. E aí ele falou para mim assim, eu estou tendo uma visão, Deus está me mostrando um negócio que você recebe. Eu falei, mas não sei nem que a gente é muito amigo, né? Eu falei, sei lá o que você está vendo? Aí fala aí primeiro, daí eu te falo. Ele falou, Deus está me mostrando que ele vai te levar para Rondonópolis. E ele tem um povo para você cuidar em Rondonópolis. E ele falou assim, você recebe? Eu falei, rapaz, tem que ser muito de Deus isso. Eu falei, porque eu não tenho a mínima pretensão de voltar para Rondonópolis. Eu falei, estou bem em Cuiabá. Eu falei, mas se é de Deus, Deus vai fazer, né? Isso foi em 2017. Nós tínhamos acabado de mudar para Cuiabá. Quando foi em 2019, nós retornamos para Rondonópolis. Mas eu me esqueci dessa palavra completamente. Nem lembrava disso. E aí depois que nós já estávamos em Rondonópolis, 20 dias depois que nós mudamos para cá, eu me lembrei dessa palavra um dia. Lembrei dessa palavra e aí fiquei desesperado para falar bem a verdade. Liguei para minha esposa, ela tinha saído. Falei, você lembra aquele dia que Deus falou assim? Ela falou, lembro. Então, nós estamos morando em Rondonópolis. A gente não queria vir, mas estamos aqui. Eu falei, agora nós precisamos orar para saber se esse é o tempo de Deus. Eu falei, eu estou desconfiando que a vontade de Deus é essa. Eu falei, agora vamos orar para saber qual é o tempo. Né? Tem a vontade e tem o tempo de Deus. Né? Então vamos orar para a gente saber se o tempo é agora. E aí então decidimos orar. Fizemos um propósito de oração. Quando foi, acho que uns 60 dias depois, eu estava indo para Itaituba, no Pará. Você já conhece? Itaituba, no Pará, lá para cima. Lá no Nortão mesmo. Lá. E aí, quando eu estava passando por Matupá, eu fui de carro com os meninos, era um evento, um congresso
Igreja de Deus no Brasil, lá muito forte, Igreja de Deus no Brasil, lá no Pará. Eu estava passando em Matupá. Deus falou comigo, estava dentro do carro dirigindo. Deus falou no meu espírito: quando você chegar, começa a reunir as pessoas na sua casa. Mas não tinha pessoas, né? Era eu e a minha família. Quando você chegar, começa a reunir as pessoas na sua casa. E eu, no espírito aqui, falei com Deus. Falei: Deus, se for o Senhor, me dá um sinal que é o Senhor que está falando comigo. Deus falou para mim: o sinal que eu estou falando contigo é que a primeira oferta do ministério é sua. Você vai ofertar o seu violão. Aí, nesse momento, eu entendi que, de fato, Deus estava dando, não sei se um fim, mas pelo menos uma pausa no ministério musical. Deus estava me chamando de novo para o ministério pastoral. Então, naquele momento, eu tinha a convicção que Deus estava falando comigo. E eu, então, decidi ofertar o violão. E aí, a gente, quando voltou dessa viagem do Pará, a gente começou uma célula na nossa casa. Essa célula 2019, né? Março de 2019, 10 de março de 2019. Essa célula foi crescendo. Em 2020 veio a pandemia. Aí em 2020 a gente mudou para um salão, que é onde a gente está hoje. E passamos a pandemia, né? Foi difícil para todo mundo e tudo. Mas quando foi de 2022 para frente, a igreja começou a tomar forma. Sobrevivemos na pandemia, né? Como igreja, né? Foi muito difícil para todo mundo, mas para nós. Nós estávamos. Mas vocês estavam começando, né? Para você ter uma ideia, enquanto a gente estava em casa a gente não tem custo nenhum. Né? Tinha cadeira, tinha só vinho. Quando a gente foi bem no finalzinho do ano, a gente alugou o salão. Então daí a gente alugou o salão, comprou cadeira, comprou som, comprou ar. Então, ou seja, você pegou um mês antes, você não tinha custo nenhum. Um mês depois, você estava com um custo de mais de 10 mil reais por mês ali, por um período, por conta desses investimentos. E logo, 60 dias depois, veio a pandemia, que foi março de 2020. E aí parou tudo, fechou tudo, enfim, foi aquela loucura que todo mundo sabe. Mas enfim, sobrevivemos nesse tempo, Deus sustentou. Foi muito difícil para todo mundo, mas para nós especialmente, porque estávamos no começo, não tínhamos ainda bases firmes, sólidas, né? Tínhamos apenas uma palavra. Mas uma palavra é suficiente em todo momento, né? E nos apegamos a essa palavra do Senhor. Exatamente. E nos apegamos a essa palavra, e cremos que Deus tinha dado essa palavra. E tudo que a gente precisa em um momento de dificuldade é de uma palavra. E nós cremos nessa palavra, graças a Deus, atravessamos esse momento. E quando foi de 2020 para frente, 2022, perdão, para frente, a igreja começou a crescer, começou a desenvolver, né? E graças a Deus estamos hoje, esse ano completaremos 6 anos de ministério. E até aqui o Senhor tem nos sustentado. Qual bairro mesmo vocês estão? Estamos no Jardim Pindorama 2, próximo à UPA, ao Peazinho, ao Correios, né, da Avenida Goiânia. A gente não está na Avenida Goiânia, a gente está na paralela, que é a avenida a de baixo, né, da Avenida Goiânia, bem próximo daquela altura ali do Peazinho, do Correios, do PA. Quem mora nas imediações lá, sim, fazer um convite ou qualquer outra, quiser conhecer a igreja, né, pastor? Será bem-vindo, né? Para conhecer nosso trabalho lá, conhecer o que Deus está fazendo ali no nosso meio. Que bom, maravilha, né? E aí hoje vocês são já sede própria? Não, ainda está alugado. Não, estamos alugados. Esse ano passado, aliás, a gente decidiu colocar em prática um sonho que a gente tinha desde o começo da igreja, que era construir a igreja da criança. Era um trabalho social que a gente tinha idealizado, né? E aí, quando foi ano passado, o barracão na frente do nosso desalugou. E é do mesmo proprietário. A secretária me ligou e falou: olha, vai desocupar. Eu falei para ela que eu queria o barracão, só queria de vontade, mas não tinha dinheiro para. Né? E ela me ligou e falou: olha, vai desocupar. Eu falei: eu vou ficar com ele. Só que era muito mais caro do que o que nós já pagávamos. Nós alugávamos uma casa do lado da igreja, a gente chamava de casa kids, só que era menor, a gente não, né, já estava lotado, a gente não conseguia desenvolver o trabalho, ampliar o trabalho infantil. E aí a gente decidiu, em um passo de fé mesmo, pegar esse barracão. Pegamos ele em março do ano passado. E aí fomos para cima mesmo. Eu fui orar, um detalhe importante, eu fui orar e falei: Deus, manda gente aí que tem dinheiro para nós pagar esse custo, né? Falei: é um sonho do teu coração, investir nas crianças, né? Ensinar o caminho, né, para os nossos pequenos. E eu falei: Deus, envia pessoas que tenham condições. E a única resposta que Deus me deu foi que eu não podia, a falta de recurso, dessa forma, a falta de recurso é um empecilho para você fazer o trabalho. Não podia ser um empecilho para eu fazer o que Deus me mandou fazer.
Quando eu vi isso, Precisava de fé. precisava de fé. E aí nós começamos, e aí eu falei, Deus vai mover no nosso meio. Começamos a fazer lava-jato solidário, noite do hambúrguer, feijograça, tudo em prol para levantar recursos para a gente poder fazer esse projeto social. E graças a Deus, né, já tem um ano e meio, terminamos todo o projeto, toda a parte estrutural, para a glória de Deus, tudo organizado, arrumado, as salas, auditório, tudo. E já temos, né, o trabalho lá. E aí agora, nesse segundo semestre, a gente vai ampliar esse trabalho para alguns projetos sociais, que são aulas gratuitas de música, de karatê, de balé. Então nós teremos isso lá durante a semana. Isso aí vocês oferecem à comunidade ali? A comunidade, as pessoas da igreja, a comunidade de volta, é tudo gratuito. Então, esse é o projeto. E futuramente a ideia... Tá vendo, queridos? Olha como a igreja é importante, né? Com certeza. A igreja ela é relevante. Inclusive tem alguns que falam, igreja é dinheiro e tudo, mas se tem uma coisa que a igreja faz é projetos sociais, é ajudar, né? Essa é a função da igreja, né? É porque a igreja ela faz um papel que o governo não consegue fazer. Exatamente. O governo não consegue entrar dentro de uma casa e apartar uma briga de marido e mulher. Exatamente. E a igreja faz isso com maestria. Exatamente. A igreja, o governo não tem meios para poder libertar, por exemplo, um filho que foi para as drogas. Claro que às vezes até arruma uma clínica, alguma coisa, mas espiritualmente falando, o governo não tem essa função, ele não consegue fazer. Verdade. E quem faz isso é a igreja. Quem opera nesses meios aonde a mão do governo não chega é a igreja. Isso. Eu costumo dizer, pastor Cris, que quem está na mídia, quem está nos assistindo, que às vezes que a gente sabe que existem os mercenários, a gente sabe que existem aqueles que exploram a fé, mas você não pode generalizar. Né? Existem muitos pastores sérios, igrejas sérias, que fazem um trabalho correto, que fazem um trabalho social, que assistem. Então você não pode generalizar. Tá? Quando você vê muitas coisas, escândalos, coisas que a gente vê aí na mídia, né? É bom a gente alertar aqueles que estão assistindo, que nem todo pastor, nem toda igreja é dessa forma. Com né? certeza. E olha que negócio engraçado que acontece às vezes. Por exemplo, a pessoa vai e tem, porque em todo segmento tem. Aí descobriu que um pastor lá estava desviando ou adulterou, aí o pastor não presta. Mas aí ele descobre que um médico estava adulterando. Ele não deixa de ir no médico, porque um médico estava adulterando. Ele descobre que um outro profissional, um advogado, está fazendo coisa errada. Ele não deixa de procurar advocacia quando ele precisa, porque um profissional da área estava com problema. Mas as pessoas elas têm um estigma, né, que o pastor, o pastor fulano de tal. Aí todo pastor é desse jeito. Aí todos os pastores. E aí não vai buscar Deus, porque não vai buscar a palavra, buscar o que a igreja pode oferecer à sua vida. Exatamente. Aí as pessoas fecham uma porta que Deus abriu para falar com a pessoa, para ministrar a pessoa, né? porque tem pessoas fazendo errado. Gente, tem gente fazendo errado em todo segmento. Exatamente. Da mesma forma que e a palavra nos adverte, né? Que junto com o trigo haverá o joio, né? Com certeza. E o joio também nessa área, né? Com certeza. Mas tem, igual o senhor falou, tem muito pastor sério na cidade. Tem igrejas sérias que fazem trabalhos sociais relevantes, né? Tem gente fazendo errado? Tem, óbvio. Em todo segmento vai ter. Mas, graças a Deus, e isso em todos os segmentos, tem muito mais gente fazendo certo, tem muito mais gente fazendo bem do que fazendo mal. Inclusive na área religiosa, na área da igreja. Então, as igrejas, elas cumprem um papel extremamente importante, social, coisa que... E eu fico feliz, pastor, de conhecer um pouco, saber desse trabalho com crianças. Minha esposa é apaixonada por crianças. Tem que lá conhecer o projeto. Eu vou levar ela lá para conhecer o projeto. Ela é apaixonada por criança. Muito lindo. Nós estamos agora aqui também, nós vamos começar o nosso departamento educacional e nós queremos utilizá-lo também para projetos nessa área de projetos, cursos profissionalizantes, investir nessa área de oferecer à comunidade, oferecer à nossa cidade, né, especialmente aquelas pessoas que têm dificuldade ao acesso, né, possam ter um trabalho como esse. Nós estamos aí agora, vamos começar nossa construção em nome de Jesus, vai sair projeto social abençoado aí também, né? Nós temos aqui o projeto Semente Viva que a gente faz, né? Uma ação social que desenvolve também, mas nós queremos usar esse espaço nosso aqui, né? Como diz o pastor Simonton, né? Acho que vai
no site, quando trouxe o presbiterianismo para o Brasil, ele disse: cada igreja é uma escola uma igreja. Era a visão de que o templo ele deve ser utilizado para servir a comunidade na educação, no ensino. A igreja ela tem que contribuir, né? E eu fico muito feliz de saber que sua igreja tem esse projeto, né? E quem quiser visitar, conhecer o projeto, está aberto lá, né? Sim, digita aí também no Instagram, Igreja da Criança Rondonópolis. Foi a primeira igreja da criança de Rondonópolis. Eu vi algumas outras já surgindo, louvo a Deus por isso. Quando Deus trouxe isso no nosso coração, lógico que não é uma ideia nossa, né? Alguns outros estados já têm, mas quando Deus trouxe no nosso coração para nós estabelecermos isso em Rondonópolis, a princípio eu achei que nós iríamos influenciar as crianças, no máximo os pais das crianças. Né? Mas graças a Deus estamos influenciando as crianças, os pais outras comunidades, e outros pastores, outras igrejas que têm despertado para isso. Hoje eu posso falar sem sombra de dúvida, posso afirmar, a área que mais recebe investimento da nossa igreja, da nossa comunidade, é o Ministério Infantil. Sem sombra de dúvida, hoje tranquilamente uns 30%, 40% é investido na área infantil. Né? E às vezes a gente pensa que tem que esperar a criança crescer para que ela, né, né, como Deus falou através de Moisés lá, né, para o povo, né, ensina a criança, né, no caminho, né, o sábio diz isso, mas lá em Provérbios, lá em Deuteronômio 6, fala ao sentar, ao levantar, em casa, instrua o seu filho, né, então desde pequenino nós temos que trabalhar. A Bíblia nos dá essa orientação como pais, né? Que nós deveremos ensinar para a próxima geração os feitos do Senhor. Os feitos do Senhor, exatamente. E a Bíblia até fala que levantou uma outra geração, falando do tempo de Israel, da peregrinação, que saiu do deserto, viu os pais viverem coisas extraordinárias, mas eles não conheceram o Senhor, ou seja, os pais falharam em transmitir a verdade. E o que nós vemos hoje é uma realidade. Nós vemos muitas das vezes os pais falhando ou terceirizando o ensino espiritual. Exatamente. Porque ele pensa, não, quem tem que ensinar é o pastor. Não, quem tem que ensinar é a tia da escolinha do domingo. Olha, a tia da escolinha do domingo fica com o nosso filho uma hora e meia. A gente fica com os nossos filhos todos os dias em casa e a gente se omite do nosso dever, da nossa função e acaba terceirizando isso. Então, isso é um assunto que a gente pega direto na igreja lá. Né? Nós não podemos nos omitir. Nós precisamos, como pais, nos posicionar. Claro que a igreja vai ser um braço que vai ajudar, o Ministério Infantil vai ser um braço que vai ajudar, colocar em uma escola boa de princípio também vai ser um braço que vai ajudar, mas a maior responsabilidade sempre vai ser dos pais. Que maravilha, né? Que bom, pastor, muito bom ver a sua experiência, ver essa ação, como Deus está agindo na sua vida, né? No seu ministério ali, especialmente com as crianças, né? A igreja da criança, né? Muito bom. Pastor, nós vamos hoje conversar um pouquinho também sobre o assunto da nossa parábola de hoje. Né? A nossa parábola de hoje é a parábola dos talentos. Né? O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu. Né? A parábola que está registrada lá em Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30. Vamos conversar um pouquinho sobre essa parábola. O pastor pode ler para nós a parábola, para que aqueles que estão nos assistindo se familiarizem aí com a parábola? Vamos lá. Mateus 25... a partir do 14, vai dizer: digo também que o reino será como um senhor, que ao sair de viagem, convocou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro 1 talento. A cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou do Senhor e lhe disse: entrego mais 5 talentos. Te entrego mais 5 talentos, informando: o Senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te confiarei em tuas mãos.
para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste, trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito te confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então, por isso, ao menos deverias ter investido meu talento com os banqueiros, para que, quando eu retornasse, o recebesse de volta com juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai-lhe ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais lhe será dado, e possuirá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Que parábola, né? Que parábola. Essa parábola, ela é uma parábola preciosa. Mas é uma parábola também, né, que ela causa, né, alguns desentendimentos, alguns conflitos que as pessoas têm para entender essa parábola, né? E essa parábola de Mateus, né, ela às vezes é mal compreendida, né? As pessoas têm dificuldade de entendê-la. Por que se dá essas dificuldades das pessoas entenderem essa parábola, às vezes, de compreender, pastor? O que você entende nessa questão? Quais são as dificuldades que as pessoas têm para entender essa parábola? Pastor, acho que hoje em dia ficou um negócio muito, principalmente com a internet, né? Todo mundo é dono de uma opinião. Uhum. E todo mundo se acha no direito de expressar a opinião que tem, ainda que aquilo não faça parte do conhecimento dessa pessoa. Então a pessoa, é muito fácil, porque a pessoa está dentro de casa, está no sofá sentada, e ela vai lá e coloca uma opinião, e às vezes ela não sabe nada daquilo que ela está falando. Então hoje a gente vive a realidade dos achismos. Qualquer um se acha teólogo, qualquer um se acha conhecedor das palavras. Porque ele ouviu alguma coisa, não, é porque eu já ouvi. Não, mas você já leu? Não, nunca li. Não sei nem onde é que está escrito, mas eu ouvi fulano de tal falar. E aí as pessoas, elas hoje, no meu entendimento, elas conhecem muito de ouvir falar, mas conhecem pouco de ler, de ir atrás, de conhecer, de pesquisar. E eu acredito que nisso vem a grande quantidade de confusão que a gente está mergulhado, porque todo mundo tem uma opinião para dar. É verdade. E é interessante, né, que essa parábola ela é impactante, né, assim, porque ela vai tratar, por exemplo, da nossa responsabilidade diante de Deus. Certo. Não é verdade? Trata da responsabilidade diante de Deus. Aí também analisando a questão do fracasso, né? Teve um que fracassou, né? Outros tiveram sucesso, né? Aí tem a questão da justiça, né? Poxa, aquele lá foi lá e não... ou a justiça. Então, esses conflitos, né? Assim, às vezes as pessoas têm dificuldade como lidar com isso, como compreender, né? Essa questão da nossa responsabilidade com Deus, né? Da questão do fracasso, né? Eu vou fracassar, eu devo investir ou não aquilo que Deus me deu, como eu fazer. Deus é severo, né? Tanto é que o outro camarada chegou lá, então é severo, eu sei que todo mundo... E essas dificuldades. Então Jesus, ele conta essa história para mostrar para a gente, né? É uma coisa muito interessante. Mas vamos trabalhar um pouquinho os personagens dessa parábola. Vamos olhar primeiro para o Senhor, né? Para o Senhor, que é o primeiro personagem dessa parábola, né? Vamos analisar um pouquinho dessa pessoa do Senhor. O Senhor, né, que distribui o talento. Jesus queria referir a quem quando ele usa essa parábola? Eu acredito que no próprio Deus, né? O próprio Deus, né? Deus, né? E a Bíblia diz que ele vai e entrega os talentos mediante a capacidade de cada um. Exato, interessante, né? Interessante, porque às vezes, e é um problema também nos dias de hoje, que é a comparação. A internet faz muito disso, né? Porque a pessoa tem acesso a tudo que qualquer pessoa está vivendo. Então ela se compara, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, fulano tem aquilo outro. Então é um nível de comparação. E no nível de comparação, ela sempre está perdendo. Né? Então, o
texto diz que Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. Oh, que maravilha, né? Ou seja, às vezes a pessoa, isso é comum, infelizmente, dentro das igrejas, a pessoa, elas almejam cargos, almejam posições, almejam posições de lideranças, né? E às vezes Deus não as chamou para aquilo. E ela acha que ela só vai conseguir servir a Deus, por exemplo, se ela tiver com o microfone na mão. E o texto aí está dizendo que Deus deu a cada um segundo a sua capacidade. Ou seja, lá na eternidade Deus estabeleceu o que o pastor faria, o que eu faria, o que o Eduardo faria, enfim, cada um. E Deus confiou talentos a partir da capacidade de cada um. E ele é generoso também, né? Extremamente. É ele quem dá o talento para cada um, né? Ele quem dá o talento. E até o que recebeu um talento, a gente fala, poxa, mas não recebeu só um. Mas um talento, ele equivale a 6.000 denários. Que era o salário... Não era pouca coisa, era não. Era o salário de 20 anos. Um talento era equivalente ao salário de 20 anos. Ou seja, o que recebeu 5, recebeu muito. O que recebeu 2, recebeu bastante. Mas ainda o que recebeu menos, teoricamente, ainda assim era uma quantidade muito grande. Razoável, né? Razoável, né? Você pega um salário de 20 anos, rapaz, é salário com força. É um bom tesouro para administrar. E a Bíblia diz que ele enterra no chão, que ele põe na terra, que ele fica com medo. Né? E a pergunta que fica, pastor, hoje é: quantas pessoas, por se comparar, têm deixado de fazer o que Deus as chamou e têm pego aquilo que Deus as chamou para fazer e enterrado na terra? É verdade. Na terra, eu acho que a gente consegue extrair disso da seguinte forma: quantas pessoas foram chamadas para poder liderar pessoas, trabalhar com gente, amar pessoas, servir pessoas, mas no âmbito espiritual elas não querem fazer e não estão fazendo, mas elas aplicam isso na terra, ou seja, ela aplica essa mesma vocação, esse mesmo dom em alguma área que ela vai ter benefício disso lá fora, mas ela deixa de aplicar naquilo que Deus a chamou para fazer. Ela deixa de colocar a energia dela, o talento dela, naquilo que Deus confiou nas mãos dela. É verdade. E é interessante, né, pastor, que quando a gente olha para a figura que Jesus usa aqui do Senhor, a gente vê isso que você colocou, né? Essa generosidade de Deus. Deus é generoso, Ele dá aquilo que nós precisamos, e Ele dá segundo a nossa capacidade. Né? É interessante isso, né? E uma coisa interessante, e Ele confia em nós. Né? Ele confia nos seus servos, né? Porque ele viajou e você entregou tudo, né? Ou seja, isso mostra a confiança que Deus deposita em cada um de nós de usar com responsabilidade aquilo que Ele nos deu. Mas também Ele né? Uma coisa que a gente vê aí, esse Deus, Ele é justo. Né? Ele é justo, Ele vai recompensar a cada um, né? De acordo com a sua fidelidade, de acordo com como Ele utilizou cada talento, né? É muito rico essa colocação que você fez, né? E a gente percebe que Ele deu instruções, Ele não deixou instruções específicas para cada um. Você vai pegar esse talento, você vai fazer isso, vai colocar no banco, você vai fazer, ou você vai investir aqui, você vai fazer. Ele não deu instrução para ninguém. O que fazer com o seu talento? O que isso nos ensina, então? O que Deus mostra para nós quando Ele deu os talentos, mas não instruiu como eles deveriam fazer. Como cada um deveria fazer. Como cada um deveria fazer. Eu acredito, pastor, que existem coisas que Deus espera que a gente busque, né? Como segredos da palavra, como Deus espera um mergulhar da nossa parte. Então, nós temos a convicção que Deus nos deu talentos? Temos. Mas como é que eu vou fazer para multiplicar? Como é que você só descobre tentando? Eu acho que Deus, Ele espera isso das pessoas. Ele nos dá para assim, eu penso assim, não sei, a gente compartilhando assim, Deus, Ele me deu o dom do ministério pastoral. Tá? Ele me chamou para isso. Então eu vou investir no meu ministério pastoral. Tá? Se Ele me chamou, eu vou aperfeiçoar, eu vou fazer um curso, eu vou treinar, vou fazer uma reciclagem, eu vou investir aqui, vou trocar experiência com outros colegas. Então é a maneira, né? Deus nos deu essa liberdade. Eu poderia simplesmente ficar fazendo ali se isolar, o trivial, né? Ficar fazendo um ministério ali e não buscar essas novas aberturas, novas oportunidades que você tem de
Com certeza. Não é verdade? Então, assim, quando Deus não deu ali, Ele está mostrando para nós, ó, meu irmão, meu filho, você usa a sua criatividade. Né? Deu talento. Na realidade, ele confia naquilo que Ele nos dá. Né? Naquilo que Ele nos dá. Porque Ele nos deu e Ele nos dá os recursos. Né? Ele nos deu o seu espírito, Ele nos dá a inteligência, Ele nos abre as portas. Então, é muito bonito isso, né? Com certeza. Muito bonito, né? E é maravilhoso essa questão aí de Deus, Ele não instruir. Eu poderia dizer, ó, você vai pegar, fazer isso, eu quero que você faça isso. Não, mas Ele chegou, entregou e, ó, administra para mim. Sim. Você tem liberdade de administrar isso aí, né? Mas você deve administrar com responsabilidade. Né? E aqui está o ponto crucial. Né? O Senhor deu a cada um, como você bem afirmou, segundo a capacidade. Isso destrói então qualquer base, né, do que você colocou, né? Na verdade, de inveja e de comparação. Né? É porque se o outro recebeu mais, mas a Bíblia também diz que a quem mais foi dado, mais será cobrado. Né? Então, ou seja, mas Deus deu mais para ele, ou seja, mas a medida também de cobrança sobre ele, o rigor vai ser maior. Então, seja fiel naquilo que Deus colocou nas suas mãos, faça de todo, como Filipenses vai dizer, né? Faça de todo o teu coração como quem está fazendo ao Senhor. Ao Senhor. Sabendo que é do Senhor que vem a nossa recompensa, que é do Senhor que vem o nosso galardão. Isso é muito interessante, pastor, que na minha interpretação eu percebo que ele não sobrecarrega e nem ele subestima. Sim. Não é verdade? Quando ele distribui, se ele deu a um 10, se ele deu a um 10, ou se ele deu a outro 2, ou se ele deu a 1, né, ele não está sobrecarregando, ele sabe a capacidade que cada um tem de administrar aquilo. Exatamente. E também ele não está subestimando com relação a isso. Né? A questão aqui então não é quanto, né? Não é quanto talento recebeu, mas o que nós fazemos com aquilo que nós recebemos. Exatamente. Né? Aquilo que nós recebemos. Isso é muito interessante. E quando ele retorna, né? O critério que ele usa, né? Não são resultados absolutos, mas a fidelidade. Tanto que ganhou 5 quanto que ganhou 2 receberam o mesmo elogio. O mesmo elogio. Ah, foi? Ele não é maravilhoso isso? É porque quando você olha, quem produziu mais, teoricamente, o que tinha 5 e fez virar 10, aparentemente. Só que o que tinha 5 e trabalhou e fez virar 10, ele teve um crescimento de 100%. Só que o que ganhou 2 e fez virar 4, ele também fez, ou seja, em grau menor, mas em proporção da mesma maneira. Então, por isso que na hora da recompensa, ainda que o outro tenha feito mais, só que o outro fez mais segundo a capacidade que Deus deu. E o que recebeu 2, teoricamente fez menos, mas ele fez menos dentro da capacidade que Deus deu. Por isso, na hora da recompensa, a recompensa é a mesma. Não é? Que coisa maravilhosa. Exatamente, né? E é por isso que me tranquiliza, né? Porque me tranquiliza com relação ao ministério. Porque eu não vou comparar meu ministério com Billy Graham, com Calvino, com Agostinho, com qualquer outro, né? Os meus dons, né? Com os de outras pessoas. Com certeza. O que ele vai avaliar é a minha fidelidade. Né? O que ele vai avaliar é a nossa fidelidade. Na verdade, isso é muito precioso. Bom, a gente deu uma olhadinha no Senhor aí, né? Já lançamos luz para o pessoal entender um pouquinho do Senhor. Quando Jesus usa a parábola, né? E quando ele está falando do Senhor, ele está mostrando como é que Deus age. Né? E a gente vê que Deus age com generosidade, que Deus age ele dá a cada um conforme a sua capacidade, né? Que ele dá essa capacidade a gente administrar, né? Aquilo que ele tem nos dado para servir a obra, que ele é justo, que ele vai cobrar de nós de acordo com a nossa fidelidade. Mas vamos conversar um pouquinho sobre os camaradas, né? Vamos olhar agora, cada um, e agora a gente vai olhar para a gente, né? Cada um de nós, né? Então agora vamos focar um pouquinho nos 2 servos que multiplicaram, né? Os seus talentos. O que chama a atenção no comportamento deles para você, pastor? O que recebeu 5 talentos, que foi o primeiro, a Bíblia diz que ele sai imediatamente. E nisso eu vejo, vou dar um exemplo aqui, que foi o que nós vivemos, eu vou falar daquilo que nós temos vivido. Quando Deus falou com a gente sobre a igreja da criança,
a gente não tinha recurso. Uhum. Olhando para nós, não víamos capacidade, Uhum. mas nós tínhamos a convicção que Deus tinha dado uma direção. Uhum. Então, imediatamente nós saímos em direção daquilo Não que Deus procrastinou nada, né? Não daquele- ficou retardando, não, vamos esperar, meu tempo. Exatamente. Vou esperar Deus mandar a gente que tem dinheiro. Mas se não está aqui ainda a pessoa que tem dinheiro, Deus quer fazer com a gente, então. Não teve medo ele, né? Porque se tivesse alguém, se Deus quisesse trazer alguém que tivesse dinheiro para fazer o projeto, Deus já tinha trazido, não trouxe, Deus então vai deixar de fazer porque não tem uma pessoa que tem dinheiro? Jamais. Uhum. Deus não está limitado a isso. Exatamente. E é isso que eu acho extraordinário, porque tanto o primeiro, né, que recebeu 5 e o outro que recebeu 2, ele diz que eles saem imediatamente. O texto ainda diz, né? Essa palavra é linda, né? Imediatamente. Ele não ficou procrastinando, não ficou ali perdendo tempo. Imediatamente. E teve coragem, né? Porque eu entendo que quando a gente entende que Deus está falando com a gente, Deus está dando uma direção, Deus confiou algo na minha mão, eu entendo que o tempo está passando. Então eu preciso fazer depressa, eu preciso ter foco e objetivo naquilo que Deus me chamou para fazer. Aqui a gente percebe que a gente pode ter medo, a Sim. gente não pode ficar, né, protelando, Postergando. né, postergando, né? Não, Deus me chamou, eu tenho a convicção, como você falou, Deus me chamou, né? Lá, você falou para o ministério, eu quero que você oferte agora o violão, né? Porque está mostrando que eu quero usar você em outra área. Então, vamos lá, né? Não demorar com isso, né? E isso é muito significativo. Muito né? significativo. Eles não esperaram receber mais instruções, tá? E não ficaram também analisando se tinham a capacidade ou não suficiente, né? Exato. Eles agiram com base na confiança que o Senhor depositou neles, Sim, não é o senhor verdade? disse algo interessante, porque eles poderiam esperar receber mais uma direção, Aham. mais uma instrução. Exatamente, quando ele me deu o que é que eu faço com isso? Vou esperar para ver, É. depois que ele chega lá no destino, ele manda uma carta para cá, para É. falar como é que eu... Não, ele não falou, ele falou, tá aqui, tô saindo, tchau. Administra ele. Exatamente. Eles já correram para Para administrar. correr e for administrar. E eu acho que essa proatividade, ela é extremamente benéfica no reino de Deus. E nós, né, todos que têm um chamado de Deus, às vezes a gente acaba postergando aquilo que Deus quer fazer, porque a gente fica esperando mais uma confirmação, mais uma palavra. Uhum. Deus levantar mais alguém para poder falar. Deus já falou o que ele tinha para falar. Agora falta a nossa parte em fazer aquilo que, se posicionar naquilo que Deus falou. Nos convida aqui a diligência, né? Independente da quantidade que a gente tem, como você falou. Eu não tinha um recurso ali, mas eu vou ser diligente, vou ficar aqui esperando. Vamos lá, Deus vai abrir. Se ele está nos dando a visão, vamos abrir, ele vai abrir porta, né? O texto aí, ele não especifica como eles multiplicaram o recurso. Uhum. Mas provavelmente, quando a gente fala de multiplicação de dinheiro, multiplicação de recursos, provavelmente eles tentaram uma coisa, está vendo que não está dando certo, tira daqui, coloca lá. Exato, Né? exato. Ou seja, porque o Senhor, a Bíblia diz que ele demorou um tempo para voltar. Exato. Né? A questão é que na hora que ele voltou, depois de um tempo, eles tinham um resultado Teve resultado. para mostrar. Não quer dizer que eles acertaram em tudo ali. Com toda certeza, pastor. A gente Mas eles não foram omissos, né? Com certeza. A gente é ser humano, a gente sabe que nem sempre a gente acerta. Acerta tudo. Às vezes a gente faz agora, poxa vida, não era isso aqui, beleza, a gente não tem dificuldade em mudar o curso. É verdade. Né? A gente precisa ter proatividade para fazer, mas e não podemos postergar para tá vendo que não está dando certo ou não. Então já levanta aqui, muda para outro rumo aqui. Vamos embora aqui. Exatamente. Porque Exatamente. esse é o compromisso que nós temos, né? E é não ficar parado. O que demonstra que eles fizeram, eles não ficaram parados. Mesmo que se por ali eles tiveram investiram ali e não funcionou, mas não vão ficar parados, não vai dar certo, e eu não vou fazer mais nada. Eu perdi aqui, vou deixar isso aqui parado agora porque eu não. Não, aí eles foram, né, tiveram essa ação, né? Não houve um relaxamento, né, por parte daquele que tinha menos, nem arrogância, né, por parte daquele que tinha mais, mas eles trabalharam, né? Que lição poderosa para nós hoje, né? Quantas vezes nós deixamos de usar os nossos dons porque achamos que são poucos, são insignificantes? Quantas vezes nós nos acomodamos porque achamos que já temos muito também, né? Também. Ou às vezes tentamos, falhamos, aí falamos, não vou mexer mais. Não vou mexer Quantas mais. pessoas, hoje é uma epidemia, né, de pessoas que não querem se envolver na igreja porque foram feridas, foram machucadas, né, desanimaram no percurso. Eu até venho para a igreja, mas eu não quero me envolver com nada. Não sei como é que é aqui, mas lá é direto. Não, em todo lugar. Eu não quero. E esse texto fala disso, porque com certeza eles erraram no processo de multiplicação. Mas a Bíblia menciona que
eles foram proativos e não pararam. Ou seja, não deu certo, mas eu vou continuar. E isso serve para quem está nos ouvindo, porque às vezes você tentou, você falhou, você estava dando tudo certo, alguém se levantou contra e agora você está dizendo, não quero mais saber de nada. Não, meu irmão, Deus confiou o talento na sua mão e Deus vai cobrar isso de você. E uma coisa interessante, pastor, que os dois primeiros, o que recebeu 5, multiplicou para 10, o que recebeu 2, multiplicou para 4. E eles, quando o Senhor chega, eles entregam o resultado. Mas uma coisa também, pastor, dá só uma parte aí, uma coisa também que tem algo interessante neles quando eles vão prestar conta. Né? A gente observa que eles foram humildes. Né? O Senhor me entregaste, né? E eis que eu ganhei, né? Outros que ganhei. Né? Então eles reconhecem que tudo começou com aquilo que Deus, com aquilo que o Senhor havia feito. Não é o eu, né? Sim. Verdade? Mas e o interessante é que os dois que multiplicaram, que foram proativos, eles entregam o resultado. E o outro, ele já, quando o Senhor chega para cobrar ele, para fazer o acerto, ele já começa a dar desculpa. E isso é uma coisa que pega, porque no reino de Deus não tem espaço para meio termo. Ou nós vamos dar resultado com aquilo que Deus confiou na nossa mão, ou nós vamos ser como esse servo mau e negligente, que vai entregar desculpas. Mas diante de Deus nenhuma desculpa é o suficiente. Diante de Deus nenhuma desculpa é o bastante. É interessante, né, pastor? E essa questão dos dois primeiros servos, né, deles reconhecerem, né, que tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Não há espaço para nós, né, para assim, Deus me deu mais para servir, para arrogância de achar que eu sou melhor do que o outro, tudo é do Senhor. Né? Então nós multiplicamos e não é para mim, é para o Senhor. Né? Ele teve que prestar conta, é do Senhor, não era dele. Né? Aqueles 10 talentos que ele recebeu não era dele, os 2 não era dele, era dos 5, né? Os 5 não era dele, os 2 não eram deles, era do Senhor. E quando o Senhor chegou, eles tinham que devolver. Então não havia espaço para arrogância, para soberba. Quando nós recebemos 5, 10, 2, 3, tanto talento que nós recebemos, não há espaço para arrogância, não é verdade? Não há espaço. E é interessante que esse servo infiel, ele tenta jogar a culpa no próprio Senhor. No próprio Senhor. Que loucura, né? Mas tem muita gente que faz isso hoje, pastor. Tem muita gente que faz. Tem muita gente que faz isso, né? Não estou servindo porque Deus sabe, né? Porque eu me feri, me machuquei. Deus é a frase, né, do século. Deus conhece o meu coração. Exatamente. Então aí ele jogou, não, eu sei que o Senhor é muito severo, então eu com medo de perder o que o Senhor, ele achou que estava fazendo, né? Com medo de perder o que o Senhor me deu, eu tá aqui, o que o Senhor me deu está aqui do meu jeitinho, né? E aí ele foi duramente repreendido, né? Porque o Senhor espera que nós usemos com responsabilidade aquilo que Ele tem nos dado. Né? Que lições preciosas, né, pastor? Lições poderosas que nós podemos extrair dessa parábola para nós. Né? E aqui uma coisa, como é que nós podemos aplicar esse ensinamento assim? Como é que você diria para aqueles que estão nos assistindo aqui, como aplicar rapidamente essa parábola na vida deles? Aquilo que Deus colocou na sua mão, faça de todo o coração, faça para Deus. Por mais que talvez você não consiga enxergar absolutamente nada, eu não sou bom em nada, Deus, não sei o que Deus colocou na minha mão, mas com toda certeza Deus confiou algo na sua mão que você sabe fazer e sabe fazer bem, independente do que seja. Nós vivemos hoje numa era tão extraordinária para falar de Jesus, né? Porque é tão fácil. Graças a Deus ainda vivemos uma democracia no Brasil, vivemos um tempo onde nós podemos falar de Jesus. Tem liberdade ainda, né? Vamos ver se devemos usar o mais rápido possível, né? O mais rápido possível, né? Então temos muita liberdade, então com toda a convicção, Deus confiou algo na sua mão e que você pode ser diligente, você pode ser proativo, você pode ser assertivo, né, naquilo que Deus confiou nas suas mãos. Faça e faça de todo o coração. É que às vezes a gente tem uma síndrome da perfeição, né? A gente só quer fazer quando a gente sabe que está perfeito. E nunca vai ser perfeito. A gente precisa fazer. É verdade. E interessante, pastor, que eu observo nessa parábola
lição para nós é que às vezes a gente quer muito imediatismo. Nós vivemos numa geração fast food, né? Ou seja, quer as coisas tudo muito rápido. Mas a gente percebe que a parábola diz que foi depois de muito tempo. Exatamente. Então as coisas não acontecem, não é um passo de mágica, né? Que vai acontecer. Existe diligência, existe trabalho, existe tempo, perseverança, paciência. Então nem sempre aquilo que você está fazendo vai acontecer de imediato, né? Então é uma lição que a gente aprende nessa palavra também, né? Porque você percebe que ele entregou e depois de muito tempo foi que ele voltou. Então não foi algo assim, voltou logo e as coisas não acontecem assim, não é verdade? E eu vejo que isso fala da nossa vida, né? Deus nos confiou dons, talentos, né? Habilidades, e Deus espera que nós usemos isso, né? Em prol da sua glória, para glorificar o nome do Senhor, seja o que for que Deus confiou nas suas mãos. E nós temos uma vida toda para fazer isso, claro, até a volta de Cristo, né? Exato. Mas temos uma... Então se alguém está escondendo o seu talento aí, ó, é a hora de tirar para fora. Tira para fora e invista, meu Deus filho. chamou para o louvor, vai louvar. Deus chamou para cuidar das crianças, vai cuidar. Deus chamou para ser diácono, vai ser presbítero, pastor, vai né? servir. Deus chamou para recepção, para estacionamento. Para ser seja intercessor. Seja o melhor irmão do estacionamento, já cumprimente as pessoas com um sorriso, um abraço para as pessoas e fala, rapaz, se aqui no estacionamento está desse jeito, imagina lá dentro da igreja. Então nós temos a oportunidade, a possibilidade de manifestar a glória de Deus, ainda que em coisas simples, né? É isso que eu falo da questão da comparação. Poxa, mas Deus só me deu um. Vamos comparar aqui. Deus só me deu um talento, que é cuidar aqui do estacionamento. Mas você pode multiplicar esse talento, né? Porque às vezes a gente pensa, não, eu tinha que ter recebido 5, que é igual do pastor, de ter o microfone, de poder falar. Não, meu irmão, seja fiel naquilo que Deus colocou na sua mão. E cada talento é importante, né? Com certeza, faça de todo o coração, né? Faça as pessoas falar, rapaz, eu vou para a igreja hoje. E é interessante que Jesus diz isso, a palavra, Jesus diz isso na palavra, né? Que aquele que foi fiel, o Senhor deu mais. Com certeza. Se você é infiel no que você faz, você não vai ter mais. Né? Com certeza. Maravilha. Pastor, que bom, né? Nós tiramos muitas lições preciosas aí para aqueles que estão nos assistindo. É uma alegria muito grande. Sempre que nós trazemos aqui um convidado, pastor, a gente pede para que ele deixe uma palavra, para aqueles que estão assistindo, ou em relação ao próprio conteúdo que nós estamos trabalhando, ou uma palavra, né, para aqueles que estão nos assistindo. Então esse é o momento que você tem a liberdade aí de... Vamos lá, vamos aproveitar dentro da parábola mesmo que nós estamos falando, né? Quero falar aqui com você que está assistindo, talvez você estava rolando aí, o negócio chegou, esse vídeo para você, e você continuou assistindo e nem sabe por quê. Com certeza Deus quer falar contigo, e eu tenho convicção que Deus colocou talentos, dons extraordinários na sua vida, ainda que talvez você não reconheça, ainda que talvez esses dons ainda não estejam completamente desenvolvidos, mas com certeza Deus confiou nas suas mãos. Então a direção que eu te dou nesse dia, com todo carinho, com todo amor, é que você volte a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, porque com toda a convicção, não tem ninguém que faz isso melhor do que você. Faça de todo o coração, faça com amor, sirva ao Senhor, aperfeiçoe aquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque com convicção é isso que Deus espera de você e é isso que Deus espera de todos nós. Então não deixe que nada que tenha acontecido no percurso desanime você, porque afinal de contas, quem vai prestar conta somos eu e você. E às vezes alguém passa no nosso caminho, fala alguma palavra fora de hora, né? Magoa, machuca a gente, e às vezes por causa disso a gente se trava. A gente fala, não quero mexer, não quero mais e tal. Mas nós não podemos deixar essas setas que foram lançadas nos impedir de continuar caminhando. Então volte a fazer o que Deus te chamou para fazer, porque com toda a convicção tem uma recompensa extraordinária esperando por você na eternidade. Maravilha. Tá aí essa palavra para você. Pastor, cada convidado que nós trazemos aqui, a gente dá uma lembrancinha, né? Para você levar, pode mostrar para o pessoal. Abrir aí para aqueles que estão assistindo ver aí a lembrancinha. Olha aí, uma caneca do podcast, Gota de Sabedoria. Para você tomar um chazinho, tomar um cafezinho, né? Na hora dos seus estudos lá, das suas reflexões. Viu? Obrigado. Muito bom tê-lo conosco. Deus abençoe a sua vida, né? O seu ministério. Bom? E é uma alegria muito grande. Não saia sem dar o seu like. É importante para nós que você sente o dedo aí, dê o seu like,
Compartilhe, você assistiu, gostou, achou interessante a abordagem da parábola, o testemunho do pastor. Compartilhe aí, né, nas suas redes sociais o link, né, que vai ficar aí no nosso canal. Né? E se inscreva se você ainda não se inscreveu. Convide outras pessoas para vir fazer parte conosco desse ministério. Nós agradecemos você e esperamos você no próximo episódio. Deus te abençoe, fique na paz. Um grande abraço aí.